Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Nossa tradicional pergunta, queremos saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste. Gratidão pelo seu comentário, por participar, deixar a sua opinião, também participar do chat ao vivo e sempre lembrar de ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. As áreas da saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente serão as prioridades do Brasil no próximo encontro do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, nos dias 30 e 31 de outubro em Roma, capital da Itália. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, serão tratados assuntos sobre economia e saúde global, mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Eles terão uma discussão dividida, estruturada em 3 sessões. A primeira sobre economia global e saúde global. A segunda sobre mudança do clima e meio ambiente. A terceira sobre desenvolvimento sustentável. Também terão trocas informais de impressões, comentários sobre 2 grandes temas que estarão em eventos paralelos que tratarão de apoio a pequenas e médias empresas comandadas por mulher. Outro evento paralelo será sobre o papel do setor privado na luta contra a mudança do clima. Outro ponto em discussão será um comércio internacional com menos barreiras tarifárias. Além das reuniões do G20, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros vão participar de encontros bilaterais. E o apresentador José Luiz da Atena xingou Lula nesta semana. Da Atena se sentiu ofendido pelo petista. Em seu programa, da Atena culpou o petista Lula pela podridão na política. Lula disse que eu era o Enem, que o Luciano Huck era o Enem da política, que tornava a política pobre, que tinha que procurar fora da política. Lula, você nem para o Enem serve, porque a política está podre por causa de gente como você, disse da Atena. A crítica de da Atena faz referência a uma fala de Lula feita há alguns dias. Na ocasião, o ex-presidiário, como alguns chamam, criticou parte da imprensa e a comparou a uma prova do Enem à procura por um candidato forte. Parece que, pela primeira vez na história do país, setores da imprensa estão procurando candidatos. Já tentaram o apresentador Luciano Huck, agora o apresentador José Luiz da Atena. É como se estivessem fazendo um Enem para procurar um candidato quando tudo poderia ser resolvido da forma simples, disse o petista em entrevista a uma rádio de Cuiabá. Da Atena, com sua pretensão de ser candidato, ficou magoado com Lula. Diz que não é Enem ele e xingou o petista. Repercutiu neste sábado a notícia de que o portal Terça Livre anunciou o fim das atividades. Conforme divulgado pelo portal Metrópolis, Ítalo Lorenzon, um dos fundadores do Terça Livre, divulgou o encerramento por meio de postagem no Twitter. Também o YouTube tirou do ar o canal Artigo 220, usado pelo jornalista Alan dos Santos, após suspensão do Terça Livre na plataforma. O anúncio acontece após mais um polêmico decreto de prisão contra Alan dos Santos, que atualmente mora nos Estados Unidos. Ele afirmou que assim que a Interpol acatar a determinação judicial, ele mesmo se apresentará. Tá aí, gente. Mais um momento difícil para a imprensa brasileira e até é difícil de comentar sobre o tema. Dias nebulosos nessa área no Brasil. Você é a favor ou é contra o horário de verão? Encomendado pelo Ministério de Minas e Energia, o novo estudo reitera a avaliação anterior de que a adoção de horário de verão não resulta em economia significativa de energia e que as medidas adotadas pelas autoridades do setor são suficientes para garantir o fornecimento de energia. O Ministério informa em nota que, considerando análises técnicas devidamente fundamentadas,
O Ministério entende não haver benefício na aplicação do horário de verão e que as medidas tomadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética têm se mostrado suficientes para garantir o fornecimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica na transição do período seco para o período úmido. De acordo com a pasta, a aplicação do horário de verão não produz resultados na redução do consumo, nem na demanda máxima de energia elétrica ou na mitigação de riscos de déficit de potência. Além disso, na avaliação mais recente das condições de atendimento eletroenergético do SIM, realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para este mês de outubro, verifica-se que o sistema se encontra com recursos energéticos suficientes para o adequado atendimento à potência. O Ministério ainda acrescenta, gente, que segundo os novos estudos, a redução observada no horário de maior consumo, entre as 18 e 21 horas, acaba sendo compensada pelo aumento da demanda em outros períodos do dia, em especial no início da manhã. Pelas prospecções realizadas pelo ONS, não haveria impacto sobre o atendimento da potência, pois o horário de verão não afeta o consumo no período da tarde, quando se observa a maior demanda do dia, complementa a nota. É um assunto polêmico. Estamos vendo alguns empresários fazendo a defesa do horário de verão, por conta de que aí o brasileiro pode aproveitar um período final de tarde aí maior, né, até chegar às horas mais tardias da noite, para ir, por exemplo, ao shopping, à lanchonete, ao restaurante, aproveitar o final do dia para fazer compras, para utilizar serviços, movimentar a economia. No entanto, o Ministério diz que isso não resulta em nada na questão fundamental para o horário de verão, que é a economia de energia. As chuvas também parece que agora, de fato, têm se tornado frequentes, eliminando aquela ameaça, não é? Por falta de água nos reservatórios, pelo menos em boa parte do Brasil. E também há os brasileiros que gostam sim do horário de verão e outros que não gostam por conta da mudança biológica, até no quesito sono. E você, o que acha? Comente aí. E o preço da carne no Brasil, não é? Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, o Brasil exportou cerca de 595 mil toneladas de carne bovina para a China, maior importador do produto nacional. O volume, segundo dados do Ministério da Economia, gerou uma receita de mais de 3 bilhões de dólares, equivalente a quase 17 bilhões de reais. Porém, há quase 50 dias, os chineses fecharam os portos para a exportação. No dia 4 de setembro, o Ministério da Agricultura confirmou a ocorrência de 2 casos atípicos da doença do mal da vaca louca em animais que estavam em Minas Gerais e no Mato Grosso. A doença se manifesta de forma natural nos bovinos de idade avançada e não causa riscos à saúde humana e de outros animais. Mesmo assim, para atender um acordo de exportação firmado com a China, o Ministério suspendeu as vendas para o país asiático. A retomada do comércio dependeria de decisão do governo chinês. No dia 6 de setembro, a Organização Internacional de Saúde Animal emitiu parecer dizendo que os casos registrados não apresentavam riscos à produção bovina do Brasil. Mesmo assim, gente, a China não retomou as importações. Nas prateleiras dos supermercados aqui, no entanto, o consumidor segue sem ver mudanças nos preços. Afinal, uma paralisação na venda para a China significaria mais presença do produto no Brasil. Os varejistas estariam tentando compensar agora as perdas de quando o preço do boi estava mais alto. Uma valorização que começou no final de 2019 e que à época não teria sido passada integralmente ao consumidor. Agora, então, o preço se mantém nas nuvens para compensar o que não deu para ganhar ou, eventualmente, o que teria sido perdido em 2019 e 2020. Infelizmente, gente, é sempre meio assim, não é? Tem espaço para o consumidor agora dar um susto no mercado, mas teria que parar de comprar, pois tudo é uma questão de lei da oferta e da procura, ou trocar de produto, alguma coisa assim.
para que aí o mercado sinta o impacto e baixe o preço. Espaço para baixar tem. Há mais carne no mercado com a paralisação da importação pela China. Atualmente, mesmo com os preços nas nuvens, o consumidor parece continuar indo bem às compras. E é isso que faz o varejo manter os preços elevados, mesmo com esse fator importação China, a exportação para a China parada. O presidente Jair Bolsonaro destacou em suas recentes manifestações nas redes sociais o grande número de itens que tiveram imposto de importação zerado no seu governo. Um dos destaques fica por conta de produtos na área de saúde. A redução, em sua maior parte a zero, segundo ele, demonstra a preocupação do governo em fazer sua parte para diminuir os impactos dos efeitos da pandemia no brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro destacou: em agosto de 2019, houve a redução das tarifas de importação de medicamentos de HIV no Mercosul, redução de imposto sobre jogos eletrônicos e videogames, redução de impostos de importação de remédios contra câncer e HIV. Em setembro de 2019, a redução de impostos de importação para 532 bens de capital. Já em 2020, em janeiro, desoneração da folha de pagamento para a contratação de jovens. Em março de 2020, alíquota de importação zerada para 61 produtos usados no combate à Covid-19. Em abril de 2020, zerada a cobrança de imposto sobre produtos médicos. Alíquota de importação de cilindros de oxigênio zerada. Em maio de 2020, nova redução de impostos sobre remédios e produtos contra a Covid-19. IOF zerado para distribuidoras de energia elétrica em 2020. Em julho de 2020, imposto zerado para remédios de atrofia muscular espinhal, imposto de importação zerado para mais de 37 medicamentos contra a Covid-19, impostos de importação zerados para equipamentos de energia solar. Já em setembro de 2020, impostos de importação de arroz zerados até o fim de 2020. Impostos de importação zerados para centenas de equipamentos médicos. Em outubro de 2020, impostos de importação de soja e milho zerados até janeiro de 2021 e nova redução de impostos sobre jogos eletrônicos e videogames. Em 2021, em fevereiro, reduzidos impostos de importação de 25 produtos produzidos no Mercosul. Impostos de importação de produtos para combate à Covid-19 zerados. O governo zera, então, por 2 meses, impostos federais sobre o diesel. Zerados impostos federais sobre o gás de cozinha. Em março de 2021, o governo reduz em 10% o imposto de importação para eletrônicos e bens de capital. Em abril de 2021, o governo reduz impostos para a importação de instrumentos musicais e skates. Em maio de 2021, zerados os impostos de importação de mais 118 produtos e medicamentos para combater a Covid-19. E em junho de 2021, reduzido o imposto de importação para mais 23 produtos como insumos agrícolas, equipamentos para geradores de energia, insumos químicos, entre outros. Em agosto de 2021, o governo autoriza nova redução de impostos para jogos eletrônicos. E em setembro de 2021, zerado por 1 ano o imposto de importação de vacinas contra a gripe, hepatites A e B, HPV, raiva, difteria, tétano, pertussis, entre outras doenças. Também zerado o imposto de importação de 5 produtos para pessoas com deficiência. E o governo suspendeu a cobrança de PIS e COFINS na importação de milho. Zerado o imposto de importação de mais de 20 itens de bens de informática e telecomunicações. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está eufórico com o avançar das obras na nova ponte sobre o Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai. Tarcísio compartilhou recentemente imagens de momentos da construção
e alguns passos da gigantesca obra de engenharia. Reivindicada há pelo menos 30 anos, gente, a nova ligação rodoviária irá encurtar as distâncias entre os centros de produção de bens e serviços Brasil-Paraguai, facilitará o transporte de cargas e pessoas entre os dois países e gerará benefícios para o turismo, potencializando as relações socioeconômicas entre os dois países. Quinzenalmente, com auxílio de drones, está sendo documentado fotograficamente o avanço das obras. Tarcísio comentou: "Estão vendo isso aqui? Era só uma pedra fundamental em agosto de 2020 e será a ponte com o maior vão livre estaiado do Brasil em 2022. Início, meio e fim no governo Jair Bolsonaro. Segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, parceria Usina Itaipu, Governo Paraná e Governo do Brasil", comentou o ministro Tarcísio. Dia desses, estava lembrando, gente, de alguns espetáculos circenses. Quem não teve a oportunidade já de assistir, sentir saudade, inclusive, do circo. O circo de verdade, não é? Da tenda, os espetáculos, as acrobacias, os palhaços, o picadeiro, enfim, de toda a magia do circo. Já falamos nessa semana que a primeira-dama Michele Bolsonaro participou dessa cerimônia que lançou uma campanha em prol dessa arte. E, inclusive, é de se ficar feliz em ver tal apoio, pois imagine, gente, como viveram esses irmãos artistas, os que vivem na estrada, nas tendas, na tenda do circo, não só do circo, mas do parque de diversões, os que participam de feiras, exposições Brasil afora, ficaram paralisados durante esse tempo de pandemia. Todos com o mesmo estilo de vida, não é? Similar ao estilo de vida do circo. Mas hoje em dia também tem muitas cidades aí com a arte circense em suas agendas culturais, com artistas locais, apresentações locais. Você viu que então nesta semana a Secretaria Especial da Cultura e Funarte lançaram a campanha interministerial Respeitável Circo. A iniciativa integra ações nas áreas de cultura, educação, saúde, direitos humanos e assistência social em benefício da população circense itinerante no Brasil. A cartilha da campanha Respeitável Circo foi apresentada e material que busca orientar agentes públicos e instituições e também o selo Município Amigo do Circo. Na ação, a Funarte, órgão vinculado à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, por meio dos seus centros de artes cênicas e de sua coordenação de circo, contando com a parceria do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Educação, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Programa Pátria Voluntária. A campanha tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento da atividade artística circense no país e de qualificar a intervenção dos agentes públicos dos municípios, dos estados e do Distrito Federal na implementação de ações regionais, valorizando a arte circense. Muito boa iniciativa e até causou algum ruído por conta de que o lançamento da campanha Respeitável Circo aconteceu no mesmo dia da leitura final dos trabalhos da CPI da pandemia, não é? Que lembrou muitas vezes essa questão circo no Brasil, e foi no mesmo dia o lançamento da campanha com a leitura do relatório do relator Renan Calheiros. Mas o secretário de Cultura, Márcio Frias, afirmou que não teve uma segunda intenção, foi uma pura coincidência os dois eventos para o mesmo dia. Jovem e idealista, ela partiu de sua terra natal, a Suíça, para ajudar a reconstruir a Polônia depois da Segunda Guerra Mundial. Ela assentou tijolos, colocou telhados, levantou paredes, até o dia em que um homem cortou a perna e lhe descobriram os dotes para a medicina. Aí, junto a duas outras voluntárias que tinham conhecimentos de medicina básica, foi servir num improvisado posto médico. Certa noite, em que suas colegas tinham se deslocado para atender pessoas em
outra localidade, ela ficou sozinha. Tomou o seu cobertor, enrolou-se e deitou sob a luz das estrelas. Nada haverá de me acordar hoje, estou morta de cansaço, diz ela mesma em seu livro. No entanto, um pouco depois da meia-noite, um choro de criança a despertou. Ela pensou estar sonhando e não abriu os olhos. O choro voltou a lhe chegar aos ouvidos. Meio dormindo ainda, ouviu uma voz de mulher. Desculpe acordá-la, mas meu filho está doente e você precisa salvá-lo, suplicou a voz. Bastou Elizabeth, a autora, olhar de forma rápida para o garoto de 3 anos para descobrir que ele era portador de tifo. Explicou para a mulher que não tinha remédio algum no posto. A única coisa que podia lhe oferecer era uma xícara de chá. A mulher cravou nela os olhos com aquele olhar que somente as mães em desespero possuem. A senhora tem que salvar meu filho. Durante a guerra nos campos de concentração, morreram 12 dos meus filhos. E este nasceu lá. Ele não pode morrer. Não agora que o pior já passou. Elizabeth tomou uma decisão. Se aquela mulher andara tantos quilômetros para chegar até ali, se ela vira serem mortos uma dúzia de filhos na guerra e ainda tinha ânimo para rogar, lutar pela vida do único filho que lhe restava, ela merecia todos os sacrifícios. Tomou a criança e, com a mãe, caminharam 30 quilômetros até encontrar um hospital. Depois de muita insistência, conseguiu que a criança fosse internada. Mas havia uma condição. Somente depois de 3 semanas elas poderiam retornar para saber notícias. Afinal, o hospital estava cheio e os médicos atolados de tarefas. Elizabeth voltou para as atividades do seu posto médico e tanto trabalho teve nas semanas seguintes que até esqueceu do garoto. Certa manhã, ao despertar, encontrou ao lado do seu cobertor um lenço cheio de terra. Abrindo-o, viu junto com a terra um bilhete para a Pane doutora da senhora W, cujo último dos 13 filhos você salvou. Um pouco de terra abençoada da Polônia eu lhe entrego, diz a mensagem. O menino estava vivo. Um grande sorriso se abriu no rosto cansado de Elizabeth e ela compreendeu o que acontecera. A mulher andara mais de 30 quilômetros até o hospital e apanhara ali o seu filho vivo. De Lublin, levou-o de volta até o povoado onde vivia. Pegou então um punhado de terra do seu chão e tornou a andar muito para deixar quieta, sem perturbar, na calada da noite, o seu presente de gratidão. Elizabeth Kubler-Ross guardou o pequeno embrulho de terra que se tornou para ela o presente mais valioso que recebera. Atos de gratidão, de amor, de doação, de bondade. Pense nisso. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua preciosa atenção. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua vida, a você e a sua família.